Alô pessoal, meu nome é Ivan Xavier, sou professor da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como preparar croquis para projetos de arquitetura através de movimentos rápidos, né? Não tem nenhuma preocupação, a ideia sempre é soltar a mente. Então eu posso começar a fazer um traço básico, tá certo? Ok? Posso fazer um outro traço aqui, tentando construir uma paralela, ok? E aí eu posso sugerir aqui um bloco, um outro bloco aqui, tá certo? Aí eu caracterizo o meu projeto aqui, pelo menos o início dele, a ideia, né? Posso trabalhar aqui no meio com uma ideia de uma área verde integrada, né? A ideia aqui desse trabalho inicial é promover um alinhamento, né, através de formas simples, né? A gente começa isso sem nenhuma grande pretensão, apenas soltando a mão. Acho que essa que é a ideia principal. Então, à medida que eu destaco esse elemento aqui, que pode ser dois elementos de um edifício, por exemplo, eu posso propor e prolongar ele para cá, né? Tentando fazer aí uma visualização esse provável edifício que eu estou tentando conceber agora, ok? Então, feito isso, né? E a gente pode trabalhar dessa forma aqui também. E aí eu posso fazer com um movimento muito leve, né? Uma movimentação. Acho que isso que é legal, né? Que é interessante na arquitetura. Você pode construir isso através de um movimento relativamente simples. Então a ideia aqui hoje é não se prender muito à forma não, e procurar soltar a mão aqui através dessa caneta aqui, que é muito simples, né? Uma caneta tipo hidrocor, e aí você vai trabalhando esses movimentos, ok? Acho que a ideia é essa aí, né? Aí começa a surgir uma ideia, e aí eu posso colocar aqui dois blocos distintos, né? Ok? Fazer uma ligação entre eles, né? E construir elementos de ligação entre os blocos, dividindo eventualmente em dois pavimentos, né? Mais interessante disso é que esses movimentos simples acabam expressando uma ideia que você tem, né, em relação ao projeto, e aí a gente consegue começar a dar uma característica interessante. Eu posso trabalhar aqui uma vegetação, né? Ok? E aí a gente pode trabalhar de diversas maneiras. Eu posso trabalhar coisa desta forma aqui, e aí acaba considerando. Então essa que é a ideia principal, né? De você fazer movimentos rápidos. Acho que isso que é importante para a gente como arquiteto, né? E a gente trabalha essas formas relativamente simples, né? Ok? A gente pode começar uma outra também aqui, né? Diferente, talvez em perspectiva. Talvez eu possa começar o trabalho com essa característica, uma base. Eu acho muito legal a base, né? Aí você pode trabalhar uma linha curva, trabalhar outra linha, eventualmente fazer uma perspectiva, e aí começar a conceber um edifício aqui, ou a ideia do que seria ele. Então aqui é a mesma movimentação, né? E aí eu consigo configurar uma proposição, eventualmente em relação ao edifício, tá certo? Os movimentos devem ser simples, rápidos e precisos, né? Ok? Acho que isso é interessante e ajuda a gente a soltar a nossa mente. Tem momentos aqui que eu estou fazendo essa movimentação, acaba sendo muito mais rápido que o meu pensamento. Acho que essa é a ideia que a gente tem que transmitir a vocês, né? Ok? Bom, a gente pode também avançar com outras formas, né? Você não tem limite para nada. Eu posso trabalhar com uma ideia de perspectiva também, né? Onde eu tenho aqui, eu vou sempre trabalhar, vocês já perceberam, uma linha de base do plano, eventualmente construo aqui
uma perspectiva do que seria o meu edifício, tá certo? Um plano de fundo, e aí destaco aqui, eventualmente, o que seria o meu teto, né? E aí a gente consegue traçar as linhas perpendiculares, né? Simulando as laterais do edifício. Acho que isso é legal, né? Te dá uma perspectiva boa, e aí você começa a dar noção a esse espaço do piso que você quer trabalhar, né? Com elementos importantes aqui no fundo. Talvez uma transparência, né? Eventualmente com algum elemento importante em função do programa que você quer fazer. E aí a gente vai evoluindo esse desenho, né? Acho que isso também é legal. A gente desenvolve aí uma perspectiva interessante, né? Ok? Então aí o desenho começa a ter uma característica, né, importante. A gente pode inclusive trabalhar um pouco aqui, dar uma paginação, tentando trabalhar um pouco o piso, né? Eventualmente também a gente pode trabalhar o meu teto aqui, um elemento estrutural importante, no sentido horizontal, né? Isso é legal, que vai dando uma característica bem solta, né? Acho que é muito legal isso, né? Também é muito prazeroso, né, pessoal? A gente soltar a nossa mão e ver o trabalho, né? Aqui eu poderia eventualmente também ter algum elemento, eventualmente também uma figura humana, tá certo? Que vai me dando uma noção de espaço aqui, do que eu quero trabalhar, ok? Posso também desenvolver elementos em relação ao meu teto, elementos que eu acho que pode ser interessante para a minha arquitetura, né? Enfim, da ideia que você está tentando lançar, né? Trabalho as laterais, aqui. Eu não tenho medo do desenho, nem estou preocupado com que ele vai ficar um desenho formal, bonito. Estamos falando de croquis que sugere ideias para a gente, né? Ok? E aí a gente utiliza as cores, né, para dar uma leveza e exprimir um pouco o que a gente está pensando em relação ao nosso projeto. Talvez aqui poderia ser uma sala de exposição, e poderia ter elementos de obra de arte aqui, por exemplo, talvez uma sala de exposição, né? Poderia ter destacar com alguns elementos interessantes. Aqui também, ó, poderia fazer isso. E isso é muito interessante, né? Você fazer essa movimentação, né? E a gente se apropriar das cores para fazer isso, né? Para trabalhar isso aqui de uma maneira interessante. Você vê que a gente não está nem um pouco preocupado com as características dessas cores e da movimentação. O importante, né, para os alunos que estão começando a desenvolver essa habilidade, que não tenham medo, né? Ok? E aí o desenho vai nos mostrando, vai mostrando algumas características, você vai combinando cores, né? E aí está, ó, uma perspectiva do ambiente, pode ser uma sala de um hall de hotel, pode ser uma sala de exposições, de um museu, pode ser o hall de uma entrada de uma sala de espetáculo, enfim, a criatividade está lançada aí, né? Ok? Muito bom. Eu acho que é interessante a gente fazer isso, né? De trabalhar com essa ideia aí de movimentação rápida, né? Eu acho que é isso que é legal, tá bom? É isso, pessoal. Eu trabalhei com 2 movimentos aqui e vamos fazer isso, mais alguns exercícios, né? E a gente vai mostrando para vocês essa habilidade que é muito intrínseca aí ao nosso trabalho de arquiteto, né? E de futuros projetistas, né? Ok? Grande abraço aí, se vocês gostaram, dá um like aí pra gente, né? Dá um oi. E assim vamos trabalhando e contribuindo para que vocês melhorem os seus trabalhos.